Gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês. Algumas pessoas me perguntaram qual seria realmente a minha religião, o que eu acreditava, porque eu acho que ver falar de diversos assuntos, então ainda não entenderam. Eu, na realidade, sou espiritualista. Tive outras religiões, já fui católica, já frequentei um pouco das evangélicas, e o que mais me chamou a atenção foi a religião espírita, né? Isso não quer dizer que eu seja totalmente espírita, eu acredito em reencarnação. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu acho que as religiões fizeram as pessoas, criaram-se um monte de tabus. As pessoas não têm nem coragem de procurar saber mais sobre alguma coisa. Por quê? Porque as religiões falam, isso não pode, isso é pecado. Quer dizer, elas, propriamente dito, fizeram uma lavagem cerebral, né, nas pessoas. As pessoas têm medo de buscar uma nova verdade. E eu sempre busquei outras realidades. Eu procuro saber para me saber o que acontece. Será que isso é real, que eu estou praticando? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E dentro das religiões, eles criam isso como mitos, tabus. Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça da gente. Então as pessoas não buscam nem saber o que é que está acontecendo. E eu já penso o seguinte, gente, eu acho que a gente tem que buscar saber mais verdades, ouvir um pouquinho daquele fato do outro, da outra religião, o que fala, e tirar um fundo, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu, não satisfeita com o que dizia o kardecismo, eu fui buscar dentro da eubiose, que é tipo de uma filosofia, não é uma religião, quase que uma ciência, sei lá. E é muito complexa, não vou nem falar para vocês, mas eles veem o mundo, os fatos, as coisas de outra forma, né? Eles veem, por exemplo, Deus como o arquiteto do universo. Ele está lá, existe a Terra e outros mundos, outros universos paralelos por aí, tudo. Então a eubiose trata desta forma. E é um pouco complexa, mas a gente ouvindo, a gente acaba saindo com uma conclusão. Depois eu fui ouvir o Laércio Fonseca. Laércio Fonseca é um físico que acabou levando a física quântica para a espiritualidade. E ele até tem diversos vídeos muito interessantes. E ele faz a gente entender o mundo, as coisas, a existência, os universos de outra forma, né? E aí a gente vai tirando as conclusões, né, gente? O que eu acho é o seguinte: a humanidade está patologicamente doente. Eu não estou dizendo que eu não seja também, mas os menos doentes vão ajudar os mais doentes, né? Então eu digo assim, quando eu lanço alguma coisa que eu falo aqui, eu falo com a intenção, gente, de abrir a mente das pessoas um pouco, sabe? De tentar buscar mais alguma explicação, mais umas razões para poder entender o fato de nós estarmos aqui. Então, não ficar naquela coisa, eu fico numa religião, mas aquela religião proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe aquele outro, diz que vai para o inferno, vai para o paraíso, sei lá, vai para o céu, não sei da onde, e outras tantas coisas. Não acredito que seja isso, gente. Eu acho que isso são coisas que durante 2000 anos que Cristo apareceu aí e fez o trabalho dele dentro da época de tudo, deixou os critérios para formar o cristianismo, tudo, mas esses critérios foram sendo modificados conforme o tempo foi passando. Por quê? As pessoas
parece que são proibidas a pensar diferente, né? A igreja, as igrejas, elas fazem como deve é como que nós devemos pensar, né? Então ela proíbe isso, aquilo. Isso para mim são conveniências de situações políticas, de governo, das épocas, e a igreja juntas, elas manipulam as pessoas, entendeu? E manipulam e é assim, você ouve uma mentira, todos os dias ouvindo a mesma mentira, todos os dias ouvindo a mesma mentira, aquela mentira se torna verdade, né? A gente sai acreditando naquilo. Não que tenha alguma razão para aquilo, te disseram que é assim, você vai seguir. Então, eu vejo desta forma, gente. Eu acho que Jesus Cristo deixou muitas coisas boas, foi um avatar, um ser iluminado, escolhido para vir aqui para movimentar o nosso, essas próximas, a humanidade, né, desde a época. Só que todos os dizeres que ele disse foram deturpados pelo homem. Gente, é que nem um telefone sem fio. Vocês já brincaram? Antigamente eu brincava quando eu era criança. Eu falo uma coisa para uma pessoa, aquela pessoa passa para outras, mas passa para outra, para outra, para outra. Quando chega no final da última pessoa, aquilo já está completamente deturpado, tudo modificado, entendeu? Então eu acho que as religiões foram fazendo assim. Uma religião faz a Bíblia desse jeito, a outra faz a Bíblia do outro jeito, e assim. E as religiões pregam o medo em cima da gente, né? Que nós temos que seguir, porque se não seguir é isso que acontece, aquele outro. Então tudo isso, para mim, foi influência de governos, de religiões que queriam conduzir. Porque elas, é que nem, assim, você tem que ter o indivíduo na tua mão, sabe? Falar, ele tem que pensar daquela forma, porque se ele pensar diferente ou agir diferente, ele vai trazer problema para o governo em si, né? Então, como é um jogo de interesses tudo isso, e a religião acabou, o cristianismo acabou se infiltrando dentro desse meio. Agora, Kardec, quando fez a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseou, gente, em cima do cristianismo, porque na época que ele tinha, o cristianismo era muito abrangente. Então ele fez o Evangelho Espírita em cima do cristianismo, mas ainda ele possivelmente pensava até diferente, ou sabia muito mais do que muitas pessoas, mas ele não podia dizer, porque senão ele era condenado, era a lei da época. Você ir contra o governo, contra a religião, você era crucificado, morto, decapitado, coisa desse tipo. Então ele sofreu essa influência. Então eu não quero dizer que o Espiritismo seja o pleno, a verdade plena. Não, ela tem a sua verdade, porque eu acredito que nós temos uma vida além dessa aqui que nós estamos, né? Engraçado, e isso, cada parte do mundo tem a sua influência. Por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos não suportam que falem de morte. Falar de morte numa mesa, numa reunião, é antiético, é quase que proibido isso, né? Porque eles têm um medo terrível da morte, né? Não encaram como muitas pessoas, a gente também não encara numa boa, mas a gente ainda fala. Então é mais ou menos isso, gente. É o menos ruim cuidando é o menos doente cuidando do mais doente, né? Então a gente tenta aqui falar um pouquinho. Eu não quero convencer ninguém daquilo que eu acredito, porque eu também não me acho dona da verdade. Eu não me acho dona da verdade, eu acho que eu estou aprendendo. Hoje eu penso assim, talvez daqui 1 ano, 2, eu tenha modificado meus pensamentos, mas eu estou aberta a saber o que acontece, como é que pode. Eu estou sempre procurando saber alguma coisa, né? Então eu não quero colocar a verdade plena é a minha, não. A minha intenção é botar a ideia para vocês e que vocês desenvolvam, vocês vão buscar a verdade de vocês. Gente, hoje nós temos a internet, nós temos, isso é uma fonte de conhecimento muito grande, dá para a gente
procurar saber, sem sair de casa você vai ouvir palestras, né? Eu gosto muito do Antônio Carvalho, que faleceu em 2012, acho que, mas ele deixou uma série de programas falando sobre eubiose. Tem o Laércio Ribeiro, que eu falei também, que tem um canal no YouTube, ele vai falando coisas muito interessantes, que você ouvindo, tudo tem coerência, sabe? E assim a gente vai procurando saber, né? Jogando as ideias para quem quiser acatar e pensar. E a gente tem que manter sempre o bom humor, né? O bom humor é sempre necessário. E não condenar. Eu não condeno nenhuma religião, gente. Eu já frequentei várias. Se não fiquei, porque no momento não tinha me agradado. Então, atualmente, eu estou no espiritualismo. Sou espiritualista. Mas, não sei se daqui a um tempo eu mude. Mas isso não me faz melhor do que ninguém, nem pior. Eu estou tentando, buscando a minha verdade, né? A minha verdade. E assim eu passo para vocês, gente, sem muito, né? Acredita quem quiser, eu lanço a ideia, vão buscar saber vocês também sobre o que mais alguma coisa, né? E me questionaram isso, eu falei, eu acho bom falar, que eu não estou pregando para serem tais religiões. Eu estou pregando para que as pessoas abram a mente para poder saber mais, gente. O que não pode é ficar naquilo de, ai, se eu procurar saber, eu vou ser castigado, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, eu vou para onde for. Não é assim, né, gente? Não é assim. O que vale tudo isso é o que nós fazemos aqui, o nosso comportamento, a nossa conduta, e como nós tratamos as pessoas, os irmãos, e é por aí. Tá bom, gente? Cada um que procure a sua verdade, né? Eu aqui só lanço algumas coisas e vocês definem a de vocês. Falou? Falou.